Olá, irmãos, boa noite. Como está o áudio aí? Quem puder ir me informando em relação ao áudio. Eu estou com o ventilador ali escondido, porque aqui está muito quente. Eu não sei se o barulho do ventilador está atrapalhando. Quem puder nos avisar, eu agradeço. Cadê a música de fundo? Rapaz, a caixinha JBL descarregou, aí não deu tempo de carregar. Estamos juntos, Santo Varão, direto de Belém. Seja bem-vindo, Pastor Hilário, bem-vindo. Todos os irmãos bem-vindos, Jonatas, Nice, mas quem está aqui? Liliane está na área, Raquel, coisa boa. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar a nossa live. Para a gente não perder tempo, vamos começar já o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e vamos orar, vamos buscar Deus. É tempo de buscar o Senhor, é tempo de buscar a face do Senhor e a gente não pode perder tempo, né? Essa oportunidade aqui que estamos juntos. Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, graças nós te damos pela tua grandeza e pela tua fidelidade. Obrigado, Deus, porque durante esses dias temos aprendido e vivido e visto a tua fidelidade, o teu cuidado, a tua presença, a tua mão sobre a igreja, sobre a nação brasileira, sobre cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor tem restaurado a nossa sorte, tem se mostrado fiel a cada dia, a cada momento. E nós, Senhor, como homens chamados pelo Senhor, que um dia estávamos mortos em nossos delitos e pecados, hoje salvos, precisamos, Senhor, buscar a tua face, precisamos orar, precisamos buscar ao Senhor, precisamos ouvir a tua voz, precisamos, Senhor, nos prostrar aos teus pés, precisamos, Senhor, caminhar a cada dia diante de ti, proclamar o teu evangelho, declarar as tuas maravilhas e exaltar o teu nome. Senhor, talvez tenha alguém passando por uma situação adversa, difícil. Eu lhe peço, Senhor, vá ao encontro da vida dos meus irmãos. Guarda, Senhor, responde, trabalha, cuida. Hoje vamos ver, Senhor, à luz da tua palavra, como o Senhor cuida de nós. Como o Senhor tem guardado a nossa casa, como o Senhor tem guardado a nossa vida, como o Senhor tem guardado o nosso ministério, como o Senhor tem se feito presente a cada dia. Obrigado, Senhor. Nós temos muito ao que agradecer. Santo, santo é o teu nome. Oramos, Senhor, lembrando dos necessitados, dos enfermos, daqueles que estão no leito de UTI, no leito de um hospital, numa enfermaria. Senhor, cada pronto-socorro. Ah, Deus, vai ao encontro dos médicos, vai ao encontro, Senhor, desses enfermos, revelando a eles, mostrando o seu poder, a sua graça. Nós oramos crendo na cura. Nós cremos que o Senhor cura, nós cremos que o Senhor transforma, nós cremos que o Senhor é o Jeová Rafa e o Senhor é Deus que faz. Ah, Jesus, o missionário Alisson, lembramos dele, tem misericórdia. Tantas vidas carecendo, os que conhecemos e os que não conhecemos, Senhor, tem misericórdia. Obrigado porque estamos aqui podendo orar, levantar nossa voz.
Tem misericórdia, Senhor. Trabalha. Cuida, Jesus. Queremos confiar no Senhor. Queremos depender de Ti. Guarda a igreja. Guarda o seu povo. Guarda, Senhor, cada um de nós. Nós, ó Pai, o nosso coração às vezes fica apertadinho, porque queremos, Senhor, estar reunidos um com o outro. Queremos, ó Pai, dar um abraço. Queremos estar reunidos no nosso lugar de culto. Mas estamos passando por essa quarentena. E o Senhor tem tratado de nós nessa quarentena. E mostrado para nós como é bom estar em comunhão. Senhor, queremos sair desse período valorizando, Senhor, a importância da comunhão, a importância de estarmos juntos, a importância de viver a Tua palavra juntos, um com o outro. Guarda cada um que está entrando nessa live. Guarda cada irmão. Abra a nossa mente para que possamos aprender mais da Tua palavra, mais do Senhor. Guarda-me aqui. Não deixa eu falar, ó Pai, nada que não provenha de Ti. Não permita, Senhor. Guarda o meu coração. Guarda a minha vida. Guarda a minha família. Guarda a minha casa e a casa dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Já vamos para o nosso estudo. Como eu disse, não vamos perder tempo. Abra a sua Bíblia em Daniel, capítulo 6. Estudo bastante conhecido. Quem puder colocar aí, por favor, coloque nos comentários qual é o texto. É Daniel, capítulo 6, do verso 1 ao verso 28. Nós vamos estudar todos esses versos, ok? Eu não vou ler todos os versos, mas eu vou explanar de forma expositiva, vou passar por tudo, mas inicialmente eu vou ler até o versículo 18. Daniel capítulo 6. Diz a Escritura: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, os quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordarem que o rei estabeleça um decreto e faça firme um interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém,
3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste um interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Uma vez assinada, não podia revogar. Ok? Texto base, Daniel 6, estou vendo que tem gente entrando aí. Então respondendo, verso 13. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não fez caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel, e até o pôr do sol se empenhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de músicas, e fugiu dele o sono. Pela manhã, verso 19, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Que o Senhor Jesus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Irmãos, à guisa de introdução, nós sabemos que o reino de Judá foi tomado pelos babilônios, né? Isso aconteceu, você vai ver isso em 2 Reis, capítulo 24. Se nós voltarmos mais na história, né, após a morte de Salomão, né, Roboão e Jeroboão, houve a separação das tribos, né, norte e sul. Israel é dividido, e mais para frente, devido ao pecado do povo, devido à idolatria do povo, Deus, de forma soberana, Deus já havia dito que traria juízo sobre Israel por causa do pecado. Deus sempre expressou para Israel, sempre expressou na história humana a sua misericórdia e o seu juízo. Nós vemos isso desde o Antigo Testamento. E por causa do pecado de Israel, por causa do pecado de Judá, né, reino do sul, eles foram ali levados cativos pelos babilônicos. E isso você vai ver ali em 2 Reis, capítulo 24, né? Judá se rendeu à idolatria, Judá se rendeu ao pecado, o reino do norte já havia sido levado cativo pelos assírios, e Deus trouxe o juízo então prometido. E
No meio dessa intervenção militar babilônica em Judá, muitos nobres e famílias jovens foram levados a Babilônia. Entre estes jovens estava Daniel. Não só Daniel, mas como os seus amigos, que nós vemos no capítulo 1 de Daniel. Nós encontramos isso lá. Então eles foram levados. E o sistema babilônico de ensino tinha uma meta: mudar a mente, mudar o conhecimento, tudo que eles aprenderam, né, eles iriam trazer ali um novo ensino, um novo conhecimento, um novo caminhar. E isso você vê de forma muito forte e latente em Daniel capítulo 1, quando o próprio Daniel, ele prefere, em nome de Deus, em obediência a Deus, a não se prostrar aos manjares. A primeira coisa que Nabucodonosor faz é mudar o nome hebraico para o nome pagão, exatamente para tentar mexer na identidade deles. Mas Daniel, desde o início, sempre se mostrou fiel a Deus, sempre se mostrou determinado a honrar esse Deus, a ponto que ele renega, ele abre mão, e isso poderia levá-lo à morte, algo do tipo, porque ele não queria obedecer às orientações ou o jejum estabelecido pelos babilônicos. Ele preferiu obedecer a Deus, e por causa da obediência dele a Deus, depois leia Daniel capítulo 1, ele e os seus amigos foram achados mais sábios. Eles brilhavam mais do que todos, porque eles obedeceram a Deus e continuaram a servir ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso. Então, no meio disso tudo, estava Daniel. Vale ressaltar também que Nabucodonosor, um pouco mais à frente, ele vem a Nabucodonosor, o líder, o rei, né, da Babilônia. Ele veio a se converter, Deus agiu na vida dele. Foi necessário Nabucodonosor ficar como um animal, como um bicho, para ele reconhecer a pequenez dele e que existe um Deus Todo-Poderoso sobre todas as coisas, e ele assim reconheceu. E após a sua morte, o seu filho Belzazar, diz a Escritura, assumiu o trono, porém, né, ele não se rendeu ao Deus de Israel. Continuou lutando contra, né, os ensinos, continuou a se entregar à prostituição e ao pecado e entre muitas outras coisas. Então, a Babilônia foi tomada agora por Ciro. O Império Medo-Persa se levanta e toma a Babilônia. Consequentemente, né, o povo judeu que ali estava, o povo hebreu que ali estava, também é levado, vamos assim dizer, cativo ou dominado por Ciro. Então se estabelece um novo governo, ok? Esse governo Medo-Persa. Daniel, por sua vez, agora entrando no nosso texto, no capítulo 6, aqui Daniel já tinha aproximadamente 80 anos ou um pouco mais. Já era um idoso, né? E ele estava envolvido nesse contexto. Daniel participou desses governos, participou do governo babilônico e agora estava participando do governo Medo-Persa, o governo de Ciro. E vale ressaltar que esse governo que se estabelece estava imerso a muita corrupção, a muita sujeira, né? A ponto que quando se apresenta alguém íntegro, que era Daniel, alguns presidentes, sátrapas aqui, se levantam contra Daniel para poder tomar o lugar de Daniel. Porque Ciro, ao observar que Daniel era um homem excelente, como diz a Escritura, era um homem que tinha conhecimento, era um homem que tinha história, era um homem que tinha o que agregar, e não só isso, era um homem de Deus. Esses homens, por inveja, se levantam contra a vida de Daniel, a ponto de tramarem contra ele.
E aí eles vão até o rei, preparam um decreto para ver se conseguem pegar Daniel de alguma forma, ok? Então, o sistema que Daniel estava envolvido aqui, o sistema da época, melhor dizendo, que Daniel vivia, que ele estava passando, era um sistema muito difícil, corrupto e de engano. E eu creio, meus irmãos, e aqui eu já começo a refletir em algumas coisas, que não vivemos dias tão diferentes de Daniel. São dias de muita corrupção, dias de muitas guerras, rumores de guerras, guerras ideológicas, muita prostituição, mentira, lama, entre muitas outras coisas. Inclusive hoje é intitulado Dia da Mentira, até a mentira agora tem um dia. Infidelidade nas famílias, brigas, traições, divisões, vexames. Não vivemos dias tão diferentes dos dias de Daniel. Mas Daniel, ao olhar para esse texto, Daniel ele nos ensina que é possível vencer o dia mau, que é possível vencer dias difíceis, que é possível vencer dias atribulados, é possível vencer em meio a uma sociedade corrupta, é possível vencer em meio a tanta podridão e pecado. Daniel nos mostra isso, nos apresentando a sua integridade, nos apresentando a sua fidelidade a Deus. E eu creio que nós, hoje em pleno século XXI, precisamos deste exemplo. Precisamos olhar para a vida de Daniel e tirar bons exemplos para nós. À luz da Escritura, eu gostaria de meditar sobre essas coisas, sobre essas verdades, sobre Deus nos chamar a sermos íntegros, andarmos na sua verdade, sermos luz e sermos sal, assim como Daniel o foi. A primeira coisa, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui, é a postura do homem de Deus. Qual deve ser a postura do homem de Deus? Qual postura que Daniel teve diante disso tudo? O filósofo antigo John Locke, ele vai dizer que o homem é produto do meio. Ou seja, é o meio que te define. Se o meio é corrupto, logo você vai ser corrupto. Tipo, deixa a vida me levar, vida leva eu, vai me levando. Porque a vida é o sistema, são essas coisas que se apresentam que vai conduzir minha vida. Deixa ela me levar, vida leva eu. Mas Daniel, por sua vez, ele mostra para nós que essa tese desse filósofo antigo é uma tese falaciosa, é mentira, não é verdade. Daniel, ele não vende a sua consciência e muito menos negocia os seus valores absolutos. Como eu já citei, isso é possível ser observado em Daniel capítulo 1. Ele não nega a sua origem, ele não nega o seu Deus, ele não deixa de se prostrar ao seu Deus, ele não deixa de se entregar ao seu Deus, a ponto que aqui, quando ele estava sendo perseguido, a primeira coisa que ele vai fazer é orar, é buscar a Deus, é se prostrar a Deus, é se entregar a Deus. Ele não se entrega ao meio, ele não se entrega ao ambiente, ele não se entrega às falsas acusações, ele não se entrega às más notícias, mas ele se rende ao Deus Todo-Poderoso. Eu creio que Deus está nos chamando a esta postura cristã, a postura que Daniel tinha como um homem que tinha um espírito excelente, diz a Escritura. Se você olhar o versículo 3, você vai ver a Escritura dizendo isso,
que o motivo dele ter se distinguido dos demais é porque nele havia um espírito excelente. E o que significa esse espírito excelente? Não é porque Daniel ele tinha experiência, sabedoria, não era só por isso. Conhecimento de história, liderança, boa reputação, capacidade, atitude servil, ou até mesmo revelações dos céus. Não é por isso, ou só por isso, mas principalmente porque ele era homem fiel a Deus. Era homem que tinha a sua piedade prostrada a Deus. Era homem que dependia de Deus. Era homem que confiava em Deus. Era homem que se entregava a Deus. Era homem que esperava a Deus, em Deus. Era homem que, mesmo recebendo a notícia da perseguição, se entregava ao Deus Todo-Poderoso e orava e buscava ao Senhor. Essa é a postura do homem. Nós precisamos, irmãos, seguir bons exemplos. Ao olharmos para a trajetória de vida de Daniel, nós vemos alguém que se dedicou a Deus, alguém que foi encontrado fiel diante de Deus. O texto que nós lemos disse isso. Deus me encontrou, Deus me achou fiel. Houve fidelidade. Ele diz isso quando o rei vai até ele, que Deus havia liberto. Ele disse isso: foi achado em mim inocência diante de Deus. Foi achado em mim graça. Deus me concedeu graça. Deus me sustentou. Daniel era alguém que orava, se prostrava a Deus em arrependimento, não só por ele, mas também pelo povo. Se nós olharmos a oração dele em Daniel capítulo 9, Daniel olha: Senhor, esse cativeiro está se prolongando, o povo ainda não foi liberto. Jeremias profetizou 70 anos, os 70 anos já vão bater, estão chegando. Daniel então se prostra, se humilha, a ponto de dizer: Senhor, temos pecado. E nós conhecemos a história de Daniel, um homem que a todo tempo foi fiel, mas ele em humilhação, em amor ao seu povo, entendendo que ele fazia parte do povo, ele se entrega a Deus e diz: Senhor, temos pecado. Até quando, Senhor, vamos continuar debaixo desse jugo, debaixo desse peso? Homem de Deus, homem que tinha uma postura que honrava a Deus. E nós precisamos seguir esse exemplo em tempos difíceis, em tempos de calamidade, em tempos de perseguição, em tempos de más notícias. Precisamos ser encontrados fiéis diante de Deus. Deus quer isso para nós. Deus requer isso de nós. E nós precisamos nos render ao Senhor. Cristo Jesus foi fiel até o fim, o nosso exemplo maior. Em obediência, em graça, em entrega, em amor. Assim deve ser a nossa vida. Meu segundo ponto, pretendo que eu não vou demorar muito, é que a fidelidade a Deus faz nos vencer toda afronta maligna. Vão existir afrontas, mas quando estamos firmados em Cristo Jesus, Deus nos capacita a vencer toda afronta do mal. Os inimigos de Daniel prepararam uma armadilha para ele, já que eles não conseguiram acusar Daniel, porque Daniel cumpria os propósitos de Deus e também ele era um bom servo, vamos assim dizer. Ele caminhava, ele tinha uma vida íntegra. Então esses homens não conseguiram arrumar alguma medida que pudesse
pegar Daniel de alguma forma obscura. Então eles decidem criar um decreto, porque eles sabiam que Daniel era um homem de Deus, que Daniel buscava o Deus de Israel, que Daniel orava. Então eles decidem ir ao rei, resolvem bajular ao rei, você vai ver isso no versículo 6 ao versículo 8, e chegam para o rei e diz o seguinte: rei, baixa um decreto, que se alguém buscar auxílio em algum Deus que não seja no Senhor, ó rei, que seja lançado na cova dos leões. Não faça isso. Isso aqui é o diabo falando. É o diabo arquitetando contra o povo de Deus. Desde o Éden, quando ele recebe a promessa de Deus de que a cabeça dele seria esmagada. Dali em diante, o diabo começa essa trajetória para destruir o povo de Deus. Nós vemos isso em Israel a todo tempo, nós vemos isso nos profetas e nós vemos isso na vida da igreja. O diabo se levantando de forma maligna contra o povo de Deus. E esses inimigos aqui arquitetando de forma maligna, falaciosa contra Daniel. E o diabo sempre vai, irmãos, tentar nos distanciar do caminho da fidelidade. Sempre. O diabo prefere que preservemos nossas vidas e percamos nosso testemunho. Por isso, ele sempre está presente em situações escusas, preparando bandejas com manjares, apresentando bandeja com borda de ouro, inflamando o coração, bajulando e derramando inveja, porque ele quer ver o povo de Deus cair. Ele quer ver o povo de Deus depender mais de si mesmo e não ter a dependência em Deus, em Cristo. Há todo tempo o diabo está batalhando para mexer na fidelidade do povo de Deus, para destruir a fidelidade do povo de Deus. Entenda isso. É uma luta constante. Paulo em Efésios capítulo 6 vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades que a todo tempo se levanta. Se levanta contra a nossa casa, se levanta contra o nosso ministério, se levanta contra o nosso casamento, se levanta contra a nossa vida com Deus. O diabo não brinca. A todo tempo ele quer nos destruir, ele quer matar, ele quer roubar, ele quer ceifar. Mas louvado seja Deus, porque nós temos um Deus que nos guarda, um Deus que nos sustenta, um Deus que sustenta o seu povo. E quando o seu povo está firmado nele, guardado nele, nenhuma seta inflamada nos encontra. E se a nossa vida está pautada em Deus, guardada em Deus, no esconderijo desse Deus, não vamos cair nessas ciladas. Daniel não caiu. Sabe por que Daniel não caiu? Daniel, ele tinha uma vida de oração. Daniel, ele tem discernimento do perigo. Ele tem discernimento do pecado, da malícia humana, das distorções malignas. E a resposta de Daniel para essa investida maligna, para esse levante contrário, é ir orar. Olha o versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava. Dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Era costume de Daniel. Não é algo que Daniel começou agora.
já que a investida está vindo, já que o maligno está vindo, eu vou orar. Não! O texto bíblico nos diz que era costume. Era algo diário, fazia parte da vida dele. É isso que molda a integridade do homem cristão. Isso que faz um homem cristão ter postura de crente. Quer ter postura de crente, de mulher de Deus, de varoa de Deus, de varão de Deus. Ora, paga o preço da oração. Constantemente ele costumava fazer. Entenda uma coisa: orar naquela circunstância significava aos olhos humanos, aos olhos dos homens, morte. Ir para o quarto com as janelas abertas era decretar a sentença de morte. Você vai ser visto. Você vai ser visto. Mas para Daniel, a oração era uma expressão de dependência a um Deus galardoador. Aleluia! A um Deus que guarda, a um Deus que sustenta, a um Deus que peleja, a um Deus que trabalha, a um Deus que sustenta o seu povo, a um Deus que abate o inimigo, a um Deus que guarda o Israel de Deus. Louvado seja Deus! E ainda meditando aqui, nessa oração de Daniel no seu quarto, eu tenho para mim que a verdadeira cova dos leões de Daniel não foi na cova dos leões. A verdadeira cova dos leões para ele foi o seu quarto. Sabe por quê? Eu creio que no quarto, ali orando, ele foi tentado para que orar? Não ora não, vai orar em público, é o que a carne milita a todo tempo. Vai orar em público, só essa semana se esconde, ora só em pensamento, não precisa fazer o que você sempre faz, só essa semana, porque se você fizer, varão, você vai morrer, vão te levar para a cova. O quarto de Daniel foi o Getsemane dele. Lembra de Jesus no Getsemane? Ali aquele quarto foi aonde Daniel foi amassado por Deus. É ali que Deus estava se revelando a Daniel, se mostrando a Daniel, e Daniel compreendendo o sentido de dependência. Getsemane, você sabe que Getsemane significa largar do azeite. É onde a azeitona é amassada. E ela é amassada para poder produzir azeite. E em meio ao sofrimento, em meio à perseguição, Daniel está ali orando. E se nós olharmos para Cristo no Getsemane, foi ali no Getsemane que Cristo sofreu, foi ali no Getsemane que ele orou, foi ali que ele derramou lágrimas de sangue, foi ali que ele dependeu, foi ali que ele se entregou, foi ali que ele estava mostrando para nós a sua total dependência de Deus. Daniel fazendo a mesma coisa: Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti, eu careço de Ti, eu estou em Ti. Fica-nos uma lição para nós. Daniel não deixou as circunstâncias mudarem seu coração. Não deixou. Mas ele dependeu exclusivamente no Deus de Israel. Daniel continuou fazendo o que ele sempre fez: orar. E aqui eu gostaria de dizer uma coisa para os irmãos: não negligencie sua vida de oração. Isso é perigoso. Isso pode levar você a um estado
perigoso. E eu gostaria de citar aqui o pregador americano R.C. Sproul. No livro A Oração Muda as Coisas, ao comentar sobre quando Jesus foi ao Getsemane para orar, e como era de costume de Jesus orar, por vezes você vê nos evangelhos os discípulos procurando por Jesus, cadê ele? Quando olhavam para o monte, lá estava Cristo Jesus. Era costume de Jesus, então ele foi e chamou os seus discípulos. E Sproul, R.C. Sproul, teólogo americano já falecido, ao comentar sobre a instrução de Jesus, orai para que não entreis em tentação, ele diz uma coisa muito interessante, preste atenção comigo. Abre aspas. Em vez disso, em vez dos discípulos orarem, os discípulos adormeceram. A próxima atitude de Pedro foi tentar enfrentar o exército romano com uma espada. Depois, ele negou a Cristo. Pedro não orou. E como resultado, caiu em tentação. O que aconteceu com Pedro também acontece com todos nós. Caímos em particular, antes de cairmos em público. Fecha aspas. Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Que a nossa vida de oração seja como a de Cristo Jesus e como do exemplo que nós vemos aqui de Daniel, que costumava fazer, seja a circunstância, seja a afronta que for, seja a situação que for, eu estarei prostrado ao meu Deus, crendo que Ele me sustenta. Repito o que Sproul disse. O que aconteceu com Pedro também acontece com todos nós. Caímos em particular antes de cairmos em público. Lembre-se disso. A outra coisa que eu gostaria de destacar, e aqui eu encerro, para nós louvarmos a Deus com Albert Júnior, é que Deus nos livra dos nossos inimigos. Oh glória! Louvado seja Deus! Deus nos livra, Deus nos guarda, Deus nos sustenta. E Deus honra quem honra. Você vai ver isso em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, Deus falando sobre isso. Ele honra quem honra, Ele honra seus filhos, Ele guarda os seus filhos, Ele sustenta os seus filhos, Ele está para os seus filhos. Ele caminha com os seus filhos. E Daniel, ele foi pego orando, os inimigos levaram essa situação ao rei, o rei fica muito triste, porque o rei gostava muito de Daniel, gostava da postura de Daniel, então ele fica triste, você vai ver isso aqui nos versículos 14, 15 e 16, mas não tem jeito, já que eu fiz o decreto, fica feio, agora eu voltar atrás, fica feio. E dentro dos decretos medo-persa, dentro da constituição deles, não poderia, de forma alguma, uma vez decretada, teria que ser cumprido. Não poderia ser revogado. Não podia. Tinha que ser cumprido. O rei, por sua vez, o que ele faz? Daniel, ora aí ao seu Deus. Confia aí no seu Deus. Porque se não for o seu Deus, eu não tenho como eu te safar. O máximo que eu posso fazer é ficar triste. Eu estou parafraseando aqui, é ficar triste. A ponto que ele não chamou, nem cantou, né, para aquela noite, para passar a noite com ele, perdeu o sono e tudo mais, mas tudo por causa do erro dele, porque ele foi bajulado lá pelos invejosos, caiu na bajulação, aí deu nisso. E aí Daniel é lançado na cova dos leões. É lançado lá. Deus não livrou Daniel da cova. Então aqui já ficam os ensinamentos para nós. Deus, meus irmãos, livrou Daniel
na cova e não da cova. Por vezes nós vamos ir para a cova, ir para a fornalha, passar por lugares de morte, vale da sombra da morte. Mas nós temos uma certeza: podemos estar passando pelo vale da sombra da morte, podemos estar na cova dos leões, mas existe um Deus que nos sustenta lá. Tu tá na cova? Deixa eu te dizer uma coisa: Deus está contigo. Está passando por luta, por dificuldade, e está mesmo. Está sentindo um cheiro de morte passando, um cheiro de pandemia passando, está sentindo mesmo, mas eu preciso te dizer: Deus fecha a boca do leão. Deus fecha a boca, Deus tampa a boca. É Deus que é o Senhor dos leões. Deus é o Senhor do vírus. Deus é o Senhor das nações. Toda a terra pertence a Ele. Eu estou preparando a pregação de domingo, e no Salmo 24 vai nos dizer isso, que toda a terra pertence ao Senhor, e o mundo e os que nele habitam pertence a Ele. Tudo pertence a Ele. O vírus pertence a Ele, as bactérias pertencem a Ele, tudo pertence a esse Deus, e Ele fecha. Em Cristo Jesus recebemos salvação, libertação da nossa alma, mas não só isso, cuidado e socorro bem presente na hora da angústia. Deus talvez não te livrou da cova, mas Ele te livrará na cova. Creia nisso. Quando vivemos, irmãos, em fidelidade a Deus, com o coração íntegro a Deus, Ele fecha a boca do leão, e Ele também nos exalta, nos faz prosperar, nos faz crescer na tua presença, porque primeiro Daniel desceu diante de Deus para poder se levantar diante dos homens. Daniel primeiro desceu para poder receber essa exaltação da parte de Deus. Se olharmos para Cristo, Cristo também se humilhou, se entregou, se fez carne e habitou entre nós. Quando vivemos, irmãos, em fidelidade, o nome de Deus é exaltado. Muito mais do que o nome de Daniel foi exaltado, muito mais do que o nosso nome. O que importa é que o nome de Deus seja exaltado e proclamado. Se vocês lerem aqui o que o rei Dário, ao ver que Deus tinha livrado Daniel dos leões, olha o que o rei diz: faça um decreto, versículo 26, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo. Quando permanecemos fiéis a Deus e cumprimos as promessas dEle e a vontade dEle, o nome dEle é exaltado entre as nações, através da nossa vida, através da nossa casa, através da nossa família, através do nosso ministério, a ponto que o nome de Deus foi exaltado entre as nações, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Irmãos, devemos viver de tal maneira que os homens vejam em nossas vidas, em nossas obras, a mão de Deus, o cuidado de Deus, o agir de Deus, o poder de Deus, para que eles glorifiquem ao nosso Pai que estás nos céus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde a sua vida, que o Senhor te sustente, que o Senhor te dê graça, que o Senhor esteja
contigo a cada dia. Júnior, por favor, pode fazer o convite aí para você entrar comigo. Nós vamos louvar ao Senhor e logo em seguida eu vou encerrar com uma oração. Amém, amados? Tenha uma vida íntegra e viva para Deus, viva em Cristo, viva para Ele e continue caminhando na presença dEle. Pai, Senhor, varão. Pai, Senhor, pastor. Deus te abençoe, está contigo. Vamos louvar Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Pai, Senhor, vamos louvar a Deus nesse momento de incerteza, nesse momento de dificuldade, que a gente possa refletir até no que foi pregado aqui, que a gente aprenda a passar por esses momentos que com certeza vêm para nos assolar, assolam não só as pessoas que não são crentes, mas assolam nós também que somos crentes. E que possamos aprender a frutificar em meio a esses momentos. Amém? Vamos louvar o Senhor, não perca essa oportunidade. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho quando estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho quando estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. Amém. Seja o louvor, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. Amém. Seja o louvor, se Deus quiser, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Ele. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver,
Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Senhor, tu és Deus, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Se a doença vier, o Senhor é Deus. Se curado eu for, o Senhor é Deus. Se eu for lançado na cova dos leões, o Senhor é Deus. Se eu não for, o Senhor continua sendo Deus. Louvado seja o teu nome. Pai, guarda cada um que está acompanhando essa live. Que essa palavra pregada seja verdade na minha vida, na nossa vida, no nosso caminho. O diabo, Senhor, está furioso contra o povo de Deus. Quer destruir a igreja. Por isso, Senhor, precisamos estar prontos, preparados para combater o bom combate, vencer o mal e, acima de tudo, glorificar o teu nome. Senhor, queremos ser achados fiéis. E louvado seja Deus, assim como foi cantado. O Senhor cuida de nós. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem fechado a boca do leão. E nós queremos, Senhor, buscar a tua face. Perdão, Senhor, por vezes não aproveitar as oportunidades que temos. Perdão, Senhor. Queremos constantemente ter uma vida de oração. Não só quando a situação estiver apertada, mas, Senhor, constantemente. Jesus constantemente orava. E Daniel constantemente orava. Mesmo quando estava passando no momento de paz, estava lá, Senhor, lá no castelo, trabalhando, presidindo, onde havia bonança, onde havia calmaria, mas ele te buscava. Ele, ó Pai, tinha um espírito excelente. E assim queremos ser achados. Não deixa, Senhor, a gente errar aqui na nossa casa. Não deixa a gente cair, Senhor, aqui dentro, aonde ninguém está vendo. Mas como já foi dito ali, alguém no comentário disse, todas as coisas são reveladas. Então, Senhor, guarda o nosso coração, sustenta a igreja, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém e amém. Deus abençoe. Pode cantar de novo. Deus cuida de mim, varão. Até cair a nossa live, falta um pouquinho para ela cair. 2 minutinhos. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não amo sozinho. Quando estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não amo sozinho. Estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. 10 segundos. 4, 3, 2, 1. Tchau, irmão.